Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rubem, eu sou professor do Instituto de Medicina Social da UERJ e queria dizer que eu estou muito contente nessa conversa, nesse novo experimento para mim, de gravar uma conversa sobre as políticas que de alguma maneira tentam transformar as práticas. Eu queria logo de início agradecer ao Eduardo o convite para essa troca de figuras e agradecer ao Felipe, porque sem ele eu não conseguiria usar essa tecnologia e permitir cumprir um certo sonho antigo, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Confesso que o uso do vídeo como uma forma de conversa me é estranho, e o que eu estranho são duas coisas. Primeiro, porque falar sem estar vendo as pessoas com quem estou falando, as pessoas que vão ver esse vídeo, isso é estranho. Por outro lado, porque a ideia da conversa é suscitar ou disparar um debate, e falar e não seguir o debate também me parece uma coisa estranha. De qualquer maneira, acho que é um experimento novo para mim e que espero que através de algumas coisas que eu possa compartilhar com vocês, possa suscitar uma conversa entre vocês muito boa. E depois a gente pode seguir em outras oportunidades trocando figurinhas. Bom, o tema das políticas que pretendem transformar práticas de cuidado e de gestão é um tema que já está consolidado no debate em torno do sistema de saúde. São vários autores e várias visões que há algum tempo têm enfatizado a necessidade desses processos de transformação no SUS. Por outro lado, existem também no campo do governo federal políticas que assumem essa configuração, políticas que se organizaram numa tentativa clara de produzir mudanças nas práticas de saúde. Por exemplo, a política de humanização, que procura efetivamente disparar com seus dispositivos processos de mudança no cuidado da gestão, aliás, que assume um pressuposto muito importante, a indissociabilidade da gestão e do cuidado. Como também a política de educação permanente, pelo menos no sentido de sua formulação no governo federal, durante a gestão do Humberto Costa, da Maria Luísa Jäger, do Ricardo Cecim, da Laura, que produziram dispositivos procurando produzir mudanças nas práticas de cuidado de gestão. Essas duas políticas, elas são emblemáticas porque elas falam de tentativas de como é que o governo federal pode disparar essas coisas, e eu acho que temos muito de aprender com elas ainda hoje, mas há necessidade de desenvolver mais essas políticas que tentam mudar práticas. Como é um tema que já está na agenda, eu queria problematizar algumas das questões desse debate. Primeiro, eu tomo como um ponto de partida, eu acho que é uma ideia bastante difundida, bastante frequente, acho que já é no campo dos que estão compromissados com uma mudança na gestão e na prática, diria mesmo consensual. A ideia do reconhecimento da autonomia dos trabalhadores de saúde nos seus processos de trabalho. Essa é uma ideia, a gente pode falar dela de várias maneiras, ela tem sido apresentada de várias maneiras. Uma que me parece bastante interessante é analisando os processos de trabalho de produção de cuidados, e isso também se aplica aos processos de gestão, mas analisando os processos de trabalho de produção de cuidado, que nós podemos perceber que nele tem uma importância muito grande as tecnologias de relação, as tecnologias de contato com o outro, tecnologias que têm sido chamadas de tecnologias leves.
são tecnologias que são usadas, que permitem, na verdade, aos trabalhadores uma grande autonomia. Porque o que se dá no encontro com o outro, na relação com o outro, é alguma coisa que escapa aos dispositivos tradicionais de controle da gerência. É alguma coisa que termina assegurando uma grande autonomia dos trabalhadores. Reconhecer a autonomia dos trabalhadores de saúde nos processos de produção do cuidado tem duas implicações importantes. A primeira, que acabei de indicar, é que se afirma a incapacidade da gestão de controlar e de subordinar os trabalhadores ao seu desejo, à sua vontade. Ou, em outros termos, afirma que qualquer modificação nas práticas de cuidado passa por um processo autorreflexivo dos trabalhadores, ou, para expressar a ideia mais claramente difundida entre nós nesse campo que defende as mudanças das práticas, passa pela autorreflexão ou autoanálise de coletivos de trabalhadores sobre o seu processo de trabalho. Eu acho que essa é uma ideia bastante difundida entre nós. Mas talvez seja interessante distinguir em torno desse tema duas possíveis leituras dessa autonomia. Uma primeira, ela se atém ao reconhecimento desta autonomia. Para quem sustenta essa leitura, usar tecnologia leve não é alguma coisa necessariamente boa. Não é um juízo presente nisso. Quando práticas tradicionais reduzem sujeitos a objetos nas instituições e no serviço de saúde, elas usam tecnologias leves para produzir essa redução do sujeito a objeto. Continuam sendo tecnologias relacionais usadas de uma maneira que nós não achamos muito interessante. Para os que reconhecem, limitam-se a reconhecer o caráter da autonomia, a autonomia não é em si um valor interessante ou fundamental. Ela é uma constatação que coloca questões para todas as iniciativas e para as políticas que pretendem mudar a prática. Mas há outros que entendem que a autonomia do trabalhador, mais do que ser reconhecida, é um valor a ser radicalmente defendido. São aqueles que imaginam que quanto mais autonomia os trabalhadores tenham nos seus processos coletivos de discussão, menor será o processo de produção da saúde. Eu estou fazendo essa distinção para fazer um primeiro comentário crítico. Coletivos autoanalisadores, autoanalíticos do processo de trabalho, coletivos de trabalhadores autoanalíticos do processo de trabalho, produzirão o que nós queremos de mudança das práticas? A essa pergunta eu respondo: não sei. Não vejo nenhuma razão para acreditar que o simples fato de ter coletivos de trabalhadores autoanalisando o seu processo de trabalho permitiria a produção de algo mais interessante. E por que eu expresso essa dúvida? Eu dou um exemplo. Um debate que me foi relatado há algum tempo atrás, não muito, de uma equipe, vou omitir o lugar, um certo município, que decidiu, na forma de implementar o PSF, organizar
grandes prédios, grandes não, prédios maiores, que abrigam mais de uma equipe, abrigam 5, alguns até 11, enfim, são prédios que abrigam várias equipes do PSF. E aí, num certo momento, numa dessas unidades, as equipes discutindo coletivamente estabeleceram uma proposta de mudança do processo de trabalho. Até então, cada equipe cuidava da população adscrita e lidava todos os dias com a demanda espontânea de atendimento de sua população. Mas aí se avaliou que isso dava uma certa desordem dentro da unidade, uma certa confusão de gente entrando para ir para a sala da equipe tal, da equipe qual, enfim. E o coletivo reflexivo propôs uma mudança. Nessa mudança, passava-se a estabelecer um rodízio de equipes de PSF para o atendimento da demanda espontânea. Eles chamavam a isso de acolhimento. Bom, não me responsabilizo por esse uso do acolhimento, mas... E aí, o que se colocava é que a cada dia, uma equipe do PSF assumia a demanda espontânea de todos. Bom, olhando esse tipo de arranjo, eu diria, gente, talvez se jogue fora com isso a ideia de vínculo. Talvez se comprometa, tenha um comprometimento da longitudinalidade da atenção. E acho que este arranjo muito ruim melhora aquele tipo de desordem que permite, na verdade, a população entrar em contato diretamente com sua equipe, que já conhece e que o conhece, do que efetivamente criar os SPAs nas unidades de saúde da família. Enfim, acho eu dou esse exemplo para sugerir, em algumas circunstâncias, o debate coletivo não produz coisas interessantes. Ao fazer essa crítica, a pergunta muda, mas exatamente com que condições a reflexão autoanalítica de coletivos de trabalho podem produzir resultados interessantes? Me parece que essa é uma questão fundamental. Eu estou chamando a atenção de uma tensão entre a ideia de autonomia e a ideia de produtos interessantes, que nós achamos interessantes. Uma das maneiras de tentar atenuar esta tensão no debate sobre o tema é associar autonomia à responsabilidade. O que se diz é necessário garantir e lutar pela autonomia dos trabalhadores, mas associada à responsabilidade. Essa é uma ideia muito interessante, mas gostaria de fazer uma reflexão crítica, dizendo o problema que ela continua deixando em vazio. É que não existe a responsabilidade, mas existem várias visões de responsabilidades diferentes, opostas. Existe uma visão de responsabilidade, por exemplo, de alguém que entende que a responsabilidade é de garantir atendimento às pessoas, não importa como, não importa exatamente de que forma. Tem outras pessoas que acham que a responsabilidade se expressa no acesso, se expressa no acesso, no acolhimento, mas se expressa na capacidade de responder às necessidades das pessoas. São visões de responsabilidade distintas e que, de alguma maneira, lutam entre si. Bom, eu quero seguir um pouco na reflexão sobre esse tema, mas eu vou fazer isso daqui a pouquinho, numa segunda parte do vídeo. É que estamos chegando em 15 minutos e, até onde sei, a gente grava 15 minutos e eu vou gravar então uma segunda parte dessa conversa que vocês vão ver logo em seguida. Até lá!